A paz do Senhor. Uma coisa nós temos que ter em mente. Deus jamais, nunca, por circunstância alguma, esquece de um filho seu. E outra coisa também importante termos em mente é que essa frase do mundo, que todos são filhos de Deus, é uma frase mentirosa, né? É tanto que lá em João nós temos dizendo que Jesus veio para o que eram os seus, que eram os judeus, mas esses não o aceitaram. Então ele deu poder a todo aquele que o aceitar, judeu ou não judeu, né, de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, só é feito filho aquele que não era filho. Então, não são todos filhos de Deus, são todos criaturas de Deus. Se você quer ser filho de Deus, você tem o Deus da Bíblia, né, o Deus, o Jeová, o Pai de Jesus Cristo. Se é esse Deus da Bíblia que você crê e você quer ser feito filho dele e ter as benesses que um filho tem, você deve, o primeiro passo é aceitar Jesus como seu único Senhor e Salvador. Bom, estou explicando isso para você entender que após isso, Deus jamais esquecerá de você. Né? Nós temos algumas passagens na Bíblia que falam: Deus lembrou de Noé, né? Deus lembrou de Ana, Deus lembrou de Raquel. Então, não é que ele tenha esquecido, é que é porque o ser humano, quando tem uma promessa de Deus, né, como por exemplo Raquel tinha a promessa de Deus na vida dela, da gravidez, quando Noé tinha aquela promessa de salvação da família e dele, né? E quando se tem uma promessa de Deus, nós às vezes agarramos essa esperança com força demais e queremos imediatismo. E não é assim que Deus trabalha, não é de forma imediata. Se Ele quiser, Ele até faz, porque Ele é soberano. Mas tudo é no tempo de Deus. Do tempo de Deus, no jeito de Deus. É lícito a nós fazermos planos, é lícito a nós termos desejos, desde que sejam lícitos também esses desejos, né? Mas não é lícito a nós darmos um jeitinho para que essa promessa na nossa vida, ou esse desejo que nós sabemos que Deus vai nos conceder, se realize logo. Como, por exemplo, a promessa de filho, né, que Abraão tinha, de que teria filhos, como seria pai de uma nação que, como as estrelas do céu, como a areia na praia, né, uma nação gigante, incontável, de pessoas incontáveis. E Abraão já, o tempo de Deus foi longo para essa promessa de Abraão se cumprir. E Abraão, já cansado de esperar, e a mulher de Abraão, mais impaciente ainda, né, era a promessa de ter um filho, ele não tinha filho nenhum, e aí a mulher disse que ele tomasse a escrava, né, e coabitasse com a escrava, tivesse relações com a escrava, porque pela lei deles o filho seria do casal. Então ele deu esse jeitinho. Abraão, não sei aí, talvez por talvez não, com certeza a carne falou alto, né, na questão de ter relações com a escrava, que era nova e bem mais nova do que a sua esposa e bonita. Então Abraão teve relações com ela e nasceu um filho, né, Ismael. E depois, logo depois, a esposa de Abraão também engravidou e teve Isaac. E aí até hoje nós temos essa confusão aí no Oriente Médio, né, que o Ismael é o pai, né, do povo pai do povo árabe, né, ali, e Isaac é o pai do povo judeu. Então nós temos esse conflito até hoje na Palestina por causa de uma desobediência de um homem de Deus que tinha uma promessa na sua vida e que foi e quis dar o jeitinho, né? Aqui no Brasil nós chamamos de o jeitinho brasileiro. Então não dê o jeitinho brasileiro. Aguarde, espere. Claro que isso em coisas que são impossíveis para nós. As coisas que não são possíveis, que dependem de nós, Deus não vai interferir não. Apenas nós temos que seguir princípios bíblicos para poder galgarmos essas coisas, né? Por exemplo, um relacionamento, né? Quem está esperando um esposo, uma esposa, né? Ou o noivo, a noiva, isso aí não é um sobrenatural que depende de Deus. Isso são decisões nossas que nós temos que tomar essas decisões com base em preceitos bíblicos. Por exemplo, não entrar em julgo desigual, é o primeiro e principal deles. Esse é apenas um exemplo. Mas naquilo que lhe parece impossível, que lhe é impossível humanamente, mas que é promessa de Deus na sua vida, né? Como aquela porta de emprego, como aquele negócio, como aquela gravidez desejada, talvez, aquela restauração, né, do matrimônio, né, tudo isso que talvez lhe pareça impossível aos olhos do homem, mas
é possível para Deus. E Ele não esquece do seu filho. Então eu quero ler aqui para você Isaías 49:15, onde ele diz o seguinte: haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você, diz o Senhor. Então Deus está te dizendo agora que o amor de mãe, que é o amor que se tem humanamente como um amor incomparável, né? A proteção da mãe para com o filho. Pode acontecer de uma mãe esquecer de um filho. Né? No direito nós temos inclusive a mãe que mata o próprio filho no crime de infanticídio, que ela está sob a influência do estado puerperal, onde a pena é bem reduzida, não é nem parecida com a pena de homicídio. Então ele está dizendo o seguinte: uma própria mãe pode esquecer de um filho por algum problema, ou pode até ataviar a atacar um filho, mas Deus jamais esquecerá de você. Então venha para Deus, porque Deus não esquece de você.